Seja muito bem-vinda ao Filhos Bilíngues. É aqui onde a gente trata o aprendizado de idiomas de forma simples, prática e muito eficiente para que uma criança, ou você mesmo que é adulto e está começando agora a aprender um novo idioma, possa começar essa jornada com o pé direito. Então, o vídeo de hoje é bem a respeito disso. Como começar a aprender um novo idioma? Por onde eu começo a aprender inglês? Por onde eu começo a aprender francês? Por onde eu começo a aprender qualquer idioma? Então, hoje eu preparei 5 dicas que são a base do aprendizado de qualquer idioma e, na verdade, até de qualquer coisa. Se você pode aplicar essas 5 bases aqui, 5 pilares que eu vou te passar aqui e aprender qualquer coisa muito bem. Então, vamos pro vídeo. Como começar a aprender um novo idioma da melhor forma? Pode ser que você já até tenha começado a aprender, mas se você seguir, resetar, recomeçar o aprendizado e seguir esses 5 pilares que eu vou te passar hoje, com certeza você vai ter muito sucesso no seu aprendizado. Vamos lá, o pilar número 1 é o motivo. O motivo é o destino pelo qual você está aprendendo um novo idioma. É o destino, por que você está aprendendo? É o grande porquê. Você precisa ter, na nossa vida, a gente precisa ter um grande porquê das coisas, senão dificilmente a gente continua com aquilo que a gente está fazendo. Então, isso não vale só para aprendizado de idiomas, vale para tudo na nossa vida. O nosso cérebro ele precisa saber o porquê você está fazendo determinada coisa. Então, o aprendizado de idiomas é a mesma coisa. Aprender uma nova língua, você precisa falar para o seu cérebro: por que eu estou aprendendo isso? Por que você está aprendendo isso? Por que eu estou colocando esse tipo de informação na minha cabeça? Ele precisa de especificidade, precisa ser específico. Eu estou aprendendo isso porque eu quero tal coisa. Como vamos dizer assim, eu vou emagrecer. Se você falar assim, eu quero emagrecer porque eu quero ficar mais bonito, esse motivo não é muito forte. Isso no longo prazo, e que para aprendizado de idiomas você precisa do longo prazo, é difícil você conseguir muito rápido, você falar assim, vou chegar lá muito rápido. Não é fácil. Para o longo prazo, ou emagrecer para ficar bonito, ele perde a força. Mas se eu falar assim, não vou emagrecer, mas eu vou ser mais saudável porque eu quero ter o meu filho, curtir o meu filho, até eu estar bem velhinho e estar com força para curtir até os meus netos. Esse é um motivo muito mais forte do que você falar assim, não, só vou emagrecer para ficar bonito. Então, no longo prazo, você vai precisar de um motivo mais forte, né? Então, o motivo é o destino que você quer alcançar. Você precisa botar isso bem claro na sua cabeça. Eu quero, às vezes, alcançar um motivo, um destino, que é uma mudança de país. Então eu quero mudar para um país mais desenvolvido, ou levar meus filhos, ou estudar, porque meus filhos vão estudar num país mais desenvolvido, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Escócia, Inglaterra, seja qual for, de língua inglesa. Ou eu quero que meu filho vá estudar tecnologia, que a tecnologia nesse país também é mais desenvolvida. E a linguagem padrão de tecnologia, esteja no Brasil, esteja em Portugal que fala português, você vai precisar falar inglês. A linguagem da tecnologia é essa, a linguagem da medicina é essa, a linguagem do turismo é o inglês. Então, eu estou tratando aqui em inglês, mas depois você vai poder usar também para outras coisas. Mas, basicamente é isso. Você vai precisar se comprometer com isso de uma forma que você tenha um bom motivo, um bom destino. Você não pega um GPS e bota no GPS assim, vai para frente, vai para o lado. Não, você pega o GPS e fala, eu quero ir a tal lugar. Seu cérebro é da mesma forma. Você precisa falar assim, eu quero aprender esse novo idioma porque eu quero chegar em tal lugar, eu quero chegar a tal nível, eu quero chegar a tal coisa que eu quero alcançar, a tal destino que eu quero alcançar, tá? Então esse é o pilar número 1. O número 2 tem a ver com mas é a motivação, não o motivo. É o motivo, que é o destino. A motivação é o combustível que você vai precisar para chegar ao destino. O que é esse combustível? Todo dia você vai aprender alguma coisa. Se você não tiver uma motivação, hoje você empurra com a barriga, amanhã você também não vai, amanhã você também não aprende. Então você precisa de um combustível. Normalmente é alguma coisa que te dê ânimo, que te dê força para você seguir nessa jornada que você começou. Então a motivação, por exemplo, você gosta de futebol. Então procure estudar alguma coisa sempre relacionada àquilo que você gosta. Eu gosto de música, eu gosto de esporte, seja outros esportes. Procure sempre ter motivação de estudar com aquilo que você gosta. Então, quando você põe alguma coisa que você gosta, você passa a aprender com muito mais prazer e de forma muito melhor. Porque nosso cérebro, ou a gente, aprende de 2 formas: por repetição ou por emoção. Então, se eu te perguntar aqui, para você que é pai, ou você que é criança, você não era nascido ainda, provavelmente não era nascido ainda, não era. Onde você estava e o que você fez naquele dia do 11 de setembro, do ataque de 11 de setembro. Eu me lembro que eu estava na escola, eu me lembro que eu cheguei em casa, fiquei com medo, a gente achava que era o fim do mundo, ou era guerra, alguma coisa assim.
mas eu não me lembro do que eu aprendi, do que eu comi no domingo. Então, eu não me lembro. Por quê? Porque isso ficou na minha memória de curto prazo, porque não teve emoção. O que teve emoção foi lá atrás, foi para memória de longo prazo. Então, você tem uma motivação, você trabalhar com aquilo que você gosta, você trabalhar com aquilo que você estudar aquilo que você ama, que você gosta, te dá muito mais motivação para aprender. Tá? Então, o número 2 é motivação. Tenha o combustível certo para você seguir. Porque tem uma história muito legal que eu gosto de contar, que me ajuda muito a me motivar também, é assim, não foque para que você não foque lá na frente. Você está no começo, você está na base, você está começando a aprender. Só que se você começa a olhar aquelas pessoas que já são super fluentes, ou os nativos, e fala assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero falar igual a esse cara, eu quero igual a essa mulher, igual a esse ator, é difícil. Por quê? Você vai perder muito fácil a sua motivação, porque ele nasceu, se ele tem 30, 40 anos, faz 30, 40 anos que ele tá nessa vida daquele idioma. Tá? Então não foque muito nessas pessoas que já têm um nível muito avançado. Para você aprender, imagine um carro. Você vai sair daqui de São Paulo e vai para Brasília, por exemplo. Eu estou em São Paulo, então você vai para Brasília. Você precisa, de noite, eu estou à noite indo daqui de São Paulo para Brasília, e o meu farol ele precisa clarear só os próximos 20 metros. Eu não preciso ver mais do que os próximos 20 metros para eu chegar lá em Brasília. Então o que eu preciso? Eu preciso hoje aprender um pouco. Então o quinto passo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu preciso aprender um pouco hoje, que são esses próximos 20 metros, para chegar lá na frente. Eu consigo rodar 1.000, 2.000, 10.000 quilômetros só vendo os próximos 20 metros, tá? Então esse é o número 2, que é a energia no caminho que você precisa ter, a emoção, a força, a paixão que você precisa ter no caminho para você conseguir chegar no seu destino, que é o número 1. 3. As primeiras coisas primeiro. Meio óbvio, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Só para explicar aqui um pouco a respeito da comunicação, do idioma, que é o que o idioma serve, né? Nós temos 4 habilidades divididas em 2 grupos, certo? São as entradas de informação, que são essas duas dentro delas são a leitura e o escutar, o ouvir, e temos as saídas de informação, que é o falar e o escrever, certo? Então nós temos ouvir, ler, escrever e falar, certo? Então nós temos 2 entradas e 2 saídas de informação. Então isso é muito importante você ter bem claro na sua cabeça quando você está começando a aprender um novo idioma. E quando a gente nasce, vamos começar pelo começo, primeiras coisas primeiro. Quando a gente nasce com 2 dessas 4 habilidades, que é ler e ouvir. Então, você reparou que essas 2 habilidades elas estão na mesma classificação, que é a entrada de idiomas, a entrada de informação. Então, você tem o quê? A entrada de informação é a primeira coisa já que você nasce. Ah, mas ninguém nasce sabendo ler. Sim, nasce sabendo ler jeitos, nasce sabendo ler coisas, né? Você nasce sabendo ler expressões. Se um adulto chega muito rápido, alguma coisa, a criança, o bebê assusta. Então você começa assim aprendendo a ler, tá? Então você começa aprendendo a ler e ouvir. Mas dessas, para o idioma mais importante, para a comunicação verbal, para a comunicação mesmo falada, é o ouvir. Então o que é essa terceira dica que eu quero passar para você? Comece tendo entradas de idioma antes de tentar sair o idioma, antes de tentar já falar, já ler, já falar, já escrever no idioma, tá? Comece pelas primeiras coisas. Primeira coisa, como um bebê. Você vai ver, você está começando nesse mundo agora de aprendizado de idiomas, que tem N métodos. Tem muita gente que fala de vários tipos. E não quer dizer que isso não funciona, tá? Esses outros métodos também funcionam. Mas essa é a forma que eu desenvolvi, é a forma que eu entendo ser mais eficiente. Tanto que uma criança, quando ela nasce com 3 anos ali, ela já está falando. Algumas crianças não, mas a maioria já está falando super bem, melhor do que muita gente fala em um outro idioma. Então uma criança de 3 anos no Brasil fala português melhor do que um adulto de 20, 30 anos fala inglês aqui no Brasil que nunca estudou, muito melhor. Então comece pelas primeiras coisas. O que eu quero dizer com esse comece pelas primeiras coisas? Você vai começar tendo algumas entradas simples de idiomas, tá? Assistindo algum desenho, assistindo alguma coisa que é feito para a criança. Por que é feito para criança? Você está aprendendo como uma criança. Então, alguma coisa que é feito para criança, ou você está passando para a tua criança, para o teu filho, para os teus netos, sobrinhos, seja quem for, mas é uma criança, uma coisa que tem uma linguagem mais simples, que você consiga ver
quando o desenho ou alguma coisa está falando isso, ela está mostrando my hand, está mostrando a mão. Então a criança vai entender que isso é só o começo, tá? Só no começo. Então procura não tentar já falar, já escrever e já tentar ser super avançado no começo. Procura ter entrada de idioma. Por quê? Como que funciona? O idioma em si, dessas 4 habilidades, para você poder usar elas, você precisa de basicamente, tá? Ó, não vamos julgar já aí, eu sei o que precisa, mas assim, basicamente é vocabulário e gramática. Mas, cara, é muito chato você estudar gramática. E é muito chato você decorar lista de palavras. Então, por que vocabulário e gramática? Vocabulário é você saber as palavras, você conhecer as palavras, tá? Porque existem alguns estágios aí do aprendizado que o primeiro estágio chama Dibberish. Esse primeiro estágio você não entende nada, é barulho, é bagunça, é ruído, tá? Tudo aquilo que você tá ouvindo para você é só barulho. Você não sabe nada do que a pessoa tá falando. Então você precisa saber algumas palavras, que é o vocabulário, você precisa aprender algumas palavras para você poder começar a pescar palavras ali, dentro daquilo que você tá ouvindo. E você vai pegando pelo contexto, você vai começando a montar estruturas da linguagem, estruturas que você consegue entender melhor aquilo que estão falando. E a gramática é o quê? É como colocar essas palavras todas juntas, né? Então, gramática e vocabulário é muito importante. Mas a forma com que você vai fazer, já no começo, você não vai estudar, você vai absorver essas palavras, você vai passar a absorver isso tudo. Tratar melhor dessa parte de gramática vai ficar para um próximo vídeo, de como eu estudo a gramática, como eu trato a gramática, como eu ensino a gramática. Vai ficar para um próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar muito longo. Bom, esse foi o 3, que é as primeiras coisas primeiro. Entenda que você precisa fazer por primeiro como um bebê. Como um bebê você vai aprender. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu já cresci, eu tenho um cérebro muito mais desenvolvido do que um bebê. Realmente, você tem. Mas por que não usar a mesma estratégia que um bebê tem, que é natural, que é assim que foi feito, para poder você também começar a aprender? Então, foca nisso. Você vai começar aí por um tempo, tem uma técnica que chama Silent Time, que é o tempo de silêncio, tem uma técnica que chama tempo de silêncio. Você vai ficar em silêncio, não vai falar, nem externar nada, não vai fazer nenhuma saída de informação, vai ter só a entrada. Depois você começa a saída de informação, tá bom? Então, essa foi o pilar número 3. O pilar número 4 é bem legal. Você precisa do quê? É o que eu acabei de falar no 3. Você tem muita gente aí por aí ensinando idiomas na internet. E tem muita gente boa mesmo ensinando idiomas na internet. Mas qual é o melhor? O melhor é aquele que você se sentir bem. O melhor é aquele que você aprender. O melhor é aquele que você se lembrar daquilo que ele fala. O melhor é aquele que você se identificar. Então o melhor para mim pode não ser o melhor para você. O melhor para fulano pode não ser o melhor para Beltrano. Tá? Então você procura quem você achar melhor e segue essas pessoas. Não só eu. Eu acho assim que você tem algumas, no máximo 3 ou 4 pessoas para você seguir. Não mais do que isso, senão vai virar bagunça. E você não vai conseguir acompanhar muito, ter uma linha de raciocínio muito clara para você entender esse aprendizado. Por que você não vai ter uma linha de raciocínio clara? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, aí você começa a se bagunçar. Então se você achar 3 ou 4 no máximo aí para você seguir, fecha um pouco pelo começo, os olhos para os outros que estão aí, para você conseguir seguir bem e ter uma boa base, tá? Então você acha, são tutores que você pode achar, e você vai achar e vai seguir essas pessoas. Bom, no número 4, encontre bons tutores e bons materiais, que tem a ver lá com o número 2, da motivação. Se você achar material que tem a ver com aquilo que você gosta, e é um material bom que você viu, é aquilo que eu falei. Material bom não quer dizer que tem nota 1000 lá por Cambridge, sei lá, qualquer lugar. Não é isso. Material bom é aquilo que você sabe usar, material bom é aquilo que funciona para você, e não aquilo que funciona só para o outro, ou para isso, para aquele. Cada um tem um ritmo de aprendizado, principalmente criança, cada criança tem um ritmo de aprendizado, cada um tem a sua forma de aprender. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, tem gente que aprende mais com multimídia, com vídeo, com figura, com imagem, tem gente que aprende mais com texto, tem gente que aprende mais com áudio. Então, cada um é cada um. Então, você vai procurar pessoas que te agradem para serem seus tutores. Espero que eu seja uma delas. Então, se inscreve aí já fazendo meu jabá aí, se inscreve aí. Ativa o sininho aqui embaixo para você receber todos os novos vídeos que a gente vai fazer. Mas é isso aí. Procura pessoas que te agradem de assistir. Procure pessoas que te agradem para você aprender melhor com essas pessoas. E procure materiais também que te agradem. A gente tem lá no site, no filhosbilingues.com, tem uma... Eu vou deixar o link aqui, se tiver como deixar o link aqui. Não sei se você está assistindo no Facebook, no YouTube, eu não sei, mas eu vou tentar deixar o link aqui.
você acessa lá, filhosbilingues.com, tem uma área de downloads. Nessa área de downloads a gente tem lá bastante coisa legal para você baixar e fazer atividade com seus filhos e fazer atividade para você estar aprendendo, tá? Então essa foi a dica número 4. Encontre bons tutores e siga mesmo, né, o que eles estão falando e procure aprender e tenha bons professores, tá? Número 5, a mais importante de todas, para tudo que você for fazer na tua vida é a consistência. Treine, pratique todos os dias. Número 5 é muito importante. Pratique a consistência. Todos os dias é muito importante. É muito melhor você estudar 5, 15 minutos por dia. Vamos por 15 minutos, 5 é muito pouco. 15 minutos por dia, 7 dias na semana. 7 dias na semana. É muito melhor você estudar 15 minutos por dia, 7 dias na semana, do que você frequentar uma escola e fazer 3 horas direto, uma vez por semana. Ou 3 horas direto, 2 vezes por semana. Por que isso é melhor? O nosso cérebro, ele tem as duas memórias. A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquilo que eu já falei lá. Você serve para quê? Vamos dizer que eu te peço para entregar uma coisa para 3 ruas para trás aqui. Eu falo para você assim, o nome daquela rua é rua ABC, o número da casa é 123. Você só vai lembrar desse endereço até você chegar lá e entregar. Passou disso, você vai esquecer esse endereço. Então se você vê hoje, agora, esse endereço, fique 2 horas vendo esse endereço. Amanhã você não vê ele de novo, depois de amanhã você não vê ele de novo, você vai acabar esquecendo. Então se você praticar todos os dias, tiver consistência em tudo que você for fazer na sua vida, tiver consistência, você vai ter muito mais resultado. E no estudo de idioma não é diferente. Se você tiver consistência e falar assim, todos os dias fazer 15 minutos, eu vou estudar 15 minutos, vou ouvir alguma coisa, vou ler alguma coisa, vou aprender uma coisa nova durante 15 minutos, todos os dias, o que seu cérebro vai tratar? Seu cérebro vai criar um hábito de aprender, isso é muito importante, ele vai criar um hábito de aprender. Então você vai começar a aprender por hábito, você vai ter um hábito de aprender, que é um hábito muito bom, muito melhor do que o hábito que muito hábito tem aí, que é vício, né? Você vai criar um hábito de aprender e vai passar a transferir as informações que estão na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, quando você precisar do idioma, vai estar na memória de longo prazo, você não vai ter esquecido já aquilo que você acabou de aprender. Então, essa é a dica de ouro, a dica mais importante, o pilar mesmo do aprendizado mais importante de todos é treine, estude, pratique todos os dias. Se você já está numa fase um pouco mais avançada e caiu aqui nesse vídeo, uma dica que eu vou dar bem legal para você é pratique falar todos os dias. Nem que seja para você pegar o teu celular ali, tem um aplicativo de tradutor, que não é o Google Tradutor, que é o da Microsoft. É muito legal. Pega ele e começa a falar com ele. Fala alguma coisa para ele, vê se ele entende. Pratica isso 15 minutos por dia. Isso é uma coisa simples, tá? Tem muito mais coisas, muitas outras coisas muito mais avançadas que você pode fazer. Mas essa dica é a dica de ouro. 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos que fica procrastinando, que fica enrolando, que fica no Facebook, que fica vendo porcariada aí, que fica vendo vidinho. Você pegar esses 15 minutos, você consegue transformar a tua vida, porque um novo idioma abre muitas portas, tá? Então, é muito bom, é muito importante você treinar todos os dias. Mais uma coisa que eu queria falar, os 5 pilares já foi, mas como você passar isso para os teus filhos? Você começa a mostrar, vamos lá, voltar lá do 1, então, o motivo para aprender. Veja o que o seu filho se interessa, veja a respeito do que. O meu filho, por exemplo, o Felipe, ele gosta muito de Londres. A gente já viajou bastante, a gente já foi para a Europa, alguns lugares, mas a gente ainda não foi para Londres. Ele gosta muito de Londres. Então, todos os dias eu lembro ele um pouquinho que ele gosta de Londres. Eu mostro alguma coisa, põe alguma coisa ali de Londres, uma imagem, alguma coisa, e ele vai lembrar daquilo. Ele lembrando daquilo, ele vai ter motivo, que ele tem vontade de ir para lá, e eu sempre explico para ele, se ele quiser morar lá um dia, se ele quiser estudar lá um dia, ele vai precisar falar inglês. E ele já gosta bastante do inglês. Então, para ele é muito o motivo Londres, o motivo Europa, o motivo viagem, que ele gosta bastante também, é uma coisa que ele só tem 4 anos hoje, tá? Na gravação desse vídeo ele só tem 4 anos. Mas ele com 2 anos já rodou lá alguns países da Europa também. Mas tem essa história, tem lá no site, tá? Sobre nós, lá no filhosbilingues.com, tem um pouquinho dessa história. Eu vou gravar um vídeo depois que fala mais dessa parte. Então o motivo e a motivação, o destino, você passar pro seu filho isso, olha filho, tem muita informação, você explicar isso, deixar bem claro, falar assim, tem muita coisa que às vezes a gente não sabe como fazer, porque essa informação está em inglês, tá? Tem muita coisa que a gente não sabe aqui, que você não encontra de informação, porque essa informação está em inglês. Então é muito importante você aprender um novo idioma. Aí você começa a dar motivações para ele. Por exemplo, eu gosto do filme do Toy Story. Eu gosto do Toy Story. Você começa a apresentar o Toy Story para ele em
em inglês. Começa a passar coisas para ele que ele gosta de futebol, ele gosta de música. Começa a introduzir as coisas que ele gosta em inglês, tá? Então o motivo, você consegue passar isso para ele, mostrando a importância, botando alguma coisa que ele goste ali sempre para ele estar vendo, e a motivação, coisas que ele gosta de fazer, você fazer no idioma que você está estudando. As primeiras coisas primeiro, que é o terceiro, é muito fácil de passar para uma criança, porque ela ainda é criança. Então se você começa a pôr bastante idioma nele, bastante coisa que tem aí disponível para ele ver, para ele ouvir, para ele consumir. Tem desenho muito legal, vou até deixar um desenho, filminho, algumas coisas em inglês que são realmente boas. Eu vou deixar até o link aqui embaixo. E eu até tenho uma técnica que eu desenvolvi que chama PEP. Não tem nada a ver com a Peppa, mas você pode usar a Peppa, que é o português, English. Eu aprendi essa técnica lá, desenvolvi um pouco mais aqui, mas eu aprendi ela lá na Itália. Eu vi alguns canais lá, começando a ensinar inglês para as crianças, que ele passava um vídeo em italiano, o mesmo vídeo em inglês, o terceiro vídeo em italiano, ou o mesmo vídeo lá de trás, de novo em italiano e depois em inglês de novo. Por que ele faz isso? A criança pega o contexto, pega a história, depois ela vai aprender de novo tudo aquilo que ela aprendeu sem ter que traduzir, pelo amor de Deus, sem ter que traduzir as coisas. Ela aprendeu porque ela já sabe do contexto, já sabe de tudo. Então ela aprendeu a história, daí depois ela aprendeu aquela história de novo em inglês. Aí ela repassou aquela história no idioma dela e repassou a história de novo em inglês, tá? Mas tem alguns vídeos bem legais, que eu recomendo muito, chama Stevie and Maggie. Tem ele em português, mas não assiste em português, senão vai editar. Só em português, né? Então você vai assistir ele em português, mas nem precisa, para poder pegar o contexto. Ele é tão claro, tão óbvio, que você consegue aprender, mesmo sem... A criança consegue aprender mesmo sem ter visto ele primeiro lá em português, tá? Então, esse Stevie and Maggie é bem legal, mas você pode usar Peppa, pode usar J-Masks, que a criançada gosta bastante hoje. Você coloca o mesmo idioma em português, depois coloca o mesmo episódio em português, depois coloca ele em inglês. A criança vai ter essa ideia que eu te falei, de pegar o contexto, pegar a história e depois pegar também o em inglês, tá? As palavras em inglês. 4. Encontre bons tutores. O melhor canal de inglês para crianças está aqui, Filhos Bilíngues. Você encontrou. Mas também tem muitas outras coisas. Mas de longe, o melhor tutor que tem pro teu filho é você. A melhor pessoa que tem para ensinar alguma coisa pro teu filho é o pai e a mãe, tá? Porque, só lembra disso. Filho aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Então, dê o exemplo. Mostra que você aprendendo, mesmo que você não sabe, não tem problema. Você não saber, mas eu não falo nada, como que eu vou conseguir ensinar alguma coisa? Não tem problema, você também aprende. Aprenda mostrando para ele que você está aprendendo, que ele também vai aprender. Então, assim, é muito legal, você aprende junto com ele, você vai ter mais tempo junto com ele, você vai fortalecer o laço com teu filho, aprendendo uma coisa nova que é muito legal, que é muito importante, que é o novo idioma, tá? Então, esse encontro de bons tutores é essa parte. Não fique muito focado, ele precisa ir para uma escola, ele precisa, na escola dele, ele precisa aprender isso, aprender aquilo. Não fica muito focado nisso. Porque a gente não tem, assim, tanta necessidade de aprender a parte teórica, tá? Quanto mais a gente aprender na prática, é melhor. Porque você vai conseguir se comunicar muito melhor. Não precisa ficar travando, assim, eu aprendi na escola, a professora falou que toda vez que falar isso, tem que falar... Toda vez que for usar tal palavra, tem que falar tal palavra antes. Aí quando a criança vai falar, ela trava, ela congela. Fala assim, peraí, vou pensar, o que eu tenho que falar? Vou falar tal palavra, vou falar aquela antes. Não, se ele começa a aprender de forma natural, para e pensa aí, se você para e pensa para falar assim, eu vou sair por aquela porta. Eu tenho que pensar, aquela porta é feminino, e isso não acontece em inglês, tá? É feminino, então eu vou por aquela porta, senão seria por aquele porta, ou aquele portão, né? Então, você não para e pensa isso. Então, você não congela no inglês, no português, por causa disso. Você não pensa dessa forma para falar. Então, toma bastante cuidado nessa parte dos tutores, do que você vai achar para a criança, que seja de uma forma mais natural, tá? Então, esse é muito bom. E 5, treine todos os dias. Recapitulando tudo, todos os 5 pilares, e passando o que você pode fazer para a criança. Treine todos os dias. Com certeza, seu filho tem muito mais tempo que você. Mas se você botar lá 10, 15, 20 minutos, quanto mais tempo de exposição, existe até uma técnica que chama, não vou usar termos técnicos aqui, porque o intuito do canal é falar de forma clara e objetiva e muito eficiente. Então, que é um tempo de exposição, né, o máximo tempo de exposição, o nome da técnica, que é quanto mais tempo você ficar, que é basicamente a imersão. Se você também puder pegar e mudar, se ele já tiver celular, se já o celular dele está em inglês, ou se tiver um tablet, o tablet também está em inglês,
é uma coisa muito importante já começando a fazer a imersão, tá? E isso também faz com que pratique um pouco todos os dias. Então, praticar um pouquinho todos os dias, pega lá 5 minutos com ele. Você e ele, 5 minutos. Pega lá 5 minutos e vamos aprender alguma coisa. Uma frase, nunca uma palavrinha solta, tá? Sempre uma frase, uma sentença. Você falou alguma coisa aqui em português. Fala assim, filho, por favor, fecha a porta. Aí você vai... Eu não sei falar, fecha a porta em inglês. Ah, não sei? Então, pega lá, dicionário, né? O aplicativo, né? O Google Translator ou o Microsoft mesmo. E vai aprender lá. Please shut the door. Please shut the door. Você vai aprender a falar. Por favor, feche a porta. É um dos exemplos, né? Que você pode fazer. Você pode usar no parque, você pode brincar. Quanto mais emoção tiver envolvido, melhor é para o aprendizado. Melhor é a retenção do idioma. Então, se você estiver num parque brincando, ao ar livre, alguma coisa, procura aprender antes de sair de casa, como fala escorregador, slider, como falar gangorra, seesaw, né? Vi, visto. Bem legal a ideia da gangorra. Tem até um post no blog falando a respeito de como falar gangorra em inglês. Tá? Então é assim, se todo dia você praticar e todo dia você tiver emoção, com certeza o aprendizado vai ser muito melhor. Bom, essas foram 5 dicas, 5 pilares, tá? As 5 dicas, os 5 pilares para começar o aprendizado de qualquer coisa, qualquer idioma. A gente trata aqui com o inglês no começo, mas você pode usar para qualquer outro idioma. O que eu quero pedir para você agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, fala se você gostou ou não, só assim eu vou saber se estou fazendo isso da forma que vocês estão gostando mais, porque aqui, pelo meu lado, estou fazendo com muito amor, com muito carinho, porque a nossa causa, se você for lá no blog, dá uma olhada lá no filhosbilingues.com, sobre nós, que tem bem no cantinho lá em cima, sobre o projeto Filhos Bilíngues, você vai entender o que é a nossa causa, que é ter um país com muito mais pessoas bilíngues, com muito mais pessoas falando português e inglês, tá? Porque hoje a gente só tem 5% da população que fala inglês e 3% dos 5% são realmente fluentes. Então é muito pouca gente falando inglês. A nossa causa é que o Brasil todo esteja falando inglês aí, a criançada, e é pelas crianças que a gente começa, né? A base nossa, as crianças, então a nossa causa é essa. Então, se você está realmente gostando, deixa um comentário aqui embaixo, fala para mim. Se tem alguma dúvida que eu acabei deixando em você, fala aqui para mim qual é a tua dúvida. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo bem específico, esse vídeo aqui está ficando com um pouco mais de 20 minutos, aí quase 30, bem específico sobre cada um dos 5 pilares, eu posso colocar aqui, tá? Então, deixa seu comentário, eu vou gostar muito de ver. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, dá um like aqui. É muito importante pra gente. E o mais importante, se inscreve. A gente tá no começo. Esse é o primeiro vídeo que a gente tá gravando mesmo aqui. O blog já é mais antigo, já tem algum tempo. Tem bastante post lá no blog. Mas o canal do YouTube a gente tá começando agora. Então é muito importante você se inscrever, ativar a notificação, porque a gente vai colocar vídeo novo toda semana, quiçá todos os dias. Então, eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo, agradeço muito por ter chegado até aqui com a gente. Se você também é aquelas pessoas que chegaram em podcast, procura aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, você vai achar aí o podcast Filhos Bilíngues. É muito legal e vai te ajudar muito nessa jornada de aprendizado de novo idioma e também ensinar o teu filho a falar um novo idioma. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, não esqueça de visitar o site Filhos Bilíngues e te espero no próximo vídeo. Valeu!